Olá, pessoal, tudo bem? Joinha? Ótimo! Bom, a botânica, como já foi dito, não é? A botânica ela é dividida em 4 grandes áreas, perfeito? Nós temos a sistemática, que engloba o estudo da classificação dos vegetais e seus ciclos de vida, a histologia, que é o estudo dos tecidos, que é essa, organografia, que é a descrição dos órgãos, e a fisiologia, que é como tudo funciona. Beleza? Então, na histologia vegetal, nós vamos estudar os tecidos vegetais. Beleza? Que é muito cobrado em prova. E os tecidos vegetais, eles são divididos em 2 grandes grupos, perfeito? Essas fotos de fundo que vão aparecer aí, a maior parte delas são fotos minhas dos trabalhos que eu já realizei, porque eu sou especializado, né, em anatomia vegetal. Trabalhei com anatomia vegetal durante muito tempo. Inclusive, o meu mestrado e meu doutorado foi em anatomia vegetal. Beleza? Então, essas fotos que vão aparecer no fundo aí, normalmente são de trabalhos meus. Tudo bem? Então, bora lá. Então, vamos lá. Tem 2 tipos de tecidos, tá? Vamos dividir aqui, ó. Os tecidos meristemáticos e os tecidos adultos. São 2 grupos. Os tecidos meristemáticos originam os tecidos adultos. Isso tem que ficar claro, beleza? Ó, os tecidos meristemáticos originam os tecidos adultos, tá? Os meristemas, por sua vez, são divididos em 2. Meristemas primários e meristemas secundários. E os tecidos adultos, nós temos tecidos de revestimento, tecidos parenquimáticos, tecidos de sustentação, tecidos condutores e tecidos ou estruturas secretoras. Beleza? Então, nessas próximas aulas de histologia aí, serão vistos esses assuntos. Beleza? Então, vamos começar com o que normalmente vai roubar a sua questão se você não aprender, que são os meristemas. Beleza? Porque é o seguinte, se você não aprender o meristema, você tem uma chance muito grande de perder a questão. Por quê? Em vestibulares, é muito comum ele perguntar, a epiderme é um tecido primário, é um tecido secundário. Mas como você vai saber disso? Se você sabe a origem. Se veio de um meristema primário, ela vai ser um tecido adulto primário. O tecido que vem de um meristema secundário, obrigatoriamente, ele é um tecido adulto secundário. Tudo bem? Então, vamos lá. A palavra meristema, em primeiro lugar, ela vem de merizen, que significa divisão. Ou seja, são células que estão constantemente se dividindo. Perfeito? Então, esses tecidos, eles são tecidos responsáveis pelo crescimento das plantas. E aí eu já vi em alguns vestibulares cobrando as características de suas células. Então, é o seguinte, primeira coisa, deixa eu pegar minha caneta aqui. Olha só, primeira coisa. São células pequenas, com paredes finas e flexíveis. O citoplasma é denso, vacúolos pequenos ou ausentes ao microscópio óptico e núcleos volumosos. Ó, presta atenção. Por que eu coloquei ao microscópio óptico? Porque se você olhar no microscópio eletrônico, às vezes você vê vários núcleos pequeninos. Tudo bem? Vários núcleos pequeninos. É muito comum em prova vestibular colocar que que não tem núcleo. Perfeito? Então, ó, citoplasma denso, vacúolos pequenos ou ausentes, depende da situação, tudo bem? Ao microscópio óptico. E núcleos volumosos, ou seja, são todas as características de uma célula que está constantemente se dividindo. Então, dessa célula meristemática, perfeito? Através do processo de diferenciação, ela se transforma em uma célula adulta. Perfeito? Se transforma em uma célula adulta. Tá bom? Agora, primeiro, logo que ocorre a fecundação, vai ocorrer a formação do zigoto, beleza? E desse zigoto começa a formar o pequeno embriãozinho. Tudo bem? Então é o seguinte, o primeiro tecido que se forma é o promeristema, que é formado por 2 tipos de células, células iniciais e células derivadas. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma célula inicial. Presta atenção. Presta atenção. Essa célula inicial, ela vai se dividir
tá? Originando duas células. Porém, deixa eu trocar de cor. Uma permanece como inicial, ou seja, não se diferencia, ela é indiferenciada. E essa daqui que surge é uma célula chamada de derivada. Por quê? Ela vai passar por uma pequena diferenciação. Tudo bem? Ela vai passar por uma pequena diferenciação. Aí, essa célula aqui, ela vai se dividir novamente. Beleza? E origina uma célula que permanece indiferenciada, uma outra que surge e empurra essa outra célula aqui para baixo. Ó. Ela empurra essa outra célula aqui para baixo. Então, ao se dividir, ela empurrou isso aqui para baixo. Perfeito? E aqui permaneceu. Aí ela se divide novamente e o processo continua. Então, originou mais uma, empurrou as outras células para baixo. Tudo bem? Então, durante esse processo, você vai ter um local chamado promeristema e tem lugar que chama de ponto vegetativo, que vai permanecer com suas células iniciais. Beleza? Isso promove uma autoperpetuação do tecido, fazendo com que os meristemas eles possam persistir mesmo na planta adulta. Mesmo na planta adulta ele persiste. Então, essa aqui é a célula inicial. E essas que surgiram da célula inicial são as células derivadas, que passaram já por uma pequena diferenciação. Tudo bem? Então, a partir disso, aí nós temos, então, os meristemas primários e meristemas secundários. Tudo bem? Então, o meristema primário, pessoal, ele surgiu de divisões ocorridas diretamente no zigoto. Diretamente no zigoto. Tudo bem? Então, é ali que nós encontramos os meristemas primários. Ali onde, William? Que eu só falei ali, não falei onde, né? Então, aqui, ó, você vai encontrar no caule, na gema apical, ou chamado de broto terminal, e nas gemas laterais. E nas raízes, você vai encontrar nas extremidades dela. Beleza? Então, por exemplo, se eu olho essa planta aqui, qual é a parte mais jovem dela? A parte mais jovem dela são os ápices. Qual é a parte mais velha? A parte mais velha é a parte próxima ao solo. Beleza? Então, esses meristemas, mediante aquela ação das células do promeristema, das células iniciais, elas se perpetuam, mesmo na planta adulta. Se perpetua, mesmo na planta adulta. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Bom, então agora vamos ver os meristemas primários caulinares. Tudo bem? Os meristemas primários caulinares. Joia? Então é o seguinte, olha só. Esse desenho aqui é um desenho que eu costumo passar para vocês no quadro. Então é um desenho que eu acho simples de fazer, fácil para você escrever aí no seu caderno. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Aqui, vamos imaginar que eu tenho uma plantinha qualquer. Tudo bem? Ó? Aqui é uma plantinha qualquer. Deixa eu pegar uma caneta. Aqui é uma planta qualquer. Tá bom? Aqui, a região de onde saem as folhas é uma região chamada nó. A região entre dois nós é o entrenó. Beleza? E onde que eu encontro os meristemas primários no caule? No caule, os meristemas primários são encontrados na gema apical. Ficou muito forte isso aqui. São encontrados na gema apical, ou também chamado de broto terminal. E também nas gemas laterais, ou também chamada de gemas axilares, que estão na axila da folha. Perfeito? Então, se eu pegar e cortar um pedacinho aqui, ó, olha só. Se eu cortar um pedacinho dessa pontinha, der um zoom, olha o meu zoom nervoso aí, né? Se eu der um zoom, tá bom? Nós teremos essa estrutura. Então, é como se eu tivesse pego, aqui tá a pontinha, ó, presta atenção. Eu cortei aqui,
tirei essa pontinha, vou pegar aqui, ó, tirei essa pontinha, e agora, ao tirar a pontinha, eu fiz mais um corte. Eu fiz um corte longitudinal, assim, para vocês, ó. Para vocês olharem por dentro do tecido. Então, é isso que foi feito ali, tá bom? Para você ter uma noção de espaço. Então, quando eu corto aqui, não é? Eu tenho o promeristema, aqui eu tenho células iniciais e células derivadas, mas eu coloquei aqui, em especial, as células do promeristema, as células iniciais, para mostrar que essa região do promeristema é uma região totipotente. Beleza? Porque consegue originar qualquer parte do vegetal. Tá bom? Esses chifrinhos aqui, na verdade, são primórdios foliares. Tudo bem? São primórdios foliares. E aí vamos ao seguinte. Primeiro, mais externamente aqui, ó, isso aqui, esse que está em verdinho, é a protoderme. Então, é o meristema chamado protoderme, que origina a epiderme, que é um tecido adulto. Então, ó, esse aqui é o meristema e esse aqui é o tecido adulto que ela forma. Tudo bem? Aí, aqui no meio, em rosinha, ó, em rosa, nós temos o procâmbio. Esse procâmbio é um meristema que vai originar o sistema vascular primário, ou seja, xilema e floema primário, e vai formar também o câmbio intrafascicular, que vocês vão ver mais adiante. Tá bom? E aqui no meio, eu tenho, aqui, ó, nessa porçãozinha externa, e nessa porçãozinha interna, eu tenho o meristema fundamental. O meristema fundamental mais interno, ele pode ser chamado de meristema fundamental medular. E o meristema que está mais na lateral, está mais externo ali do caule, ele é chamado de meristema cortical. Meristema fundamental cortical. E ele vai dar origem a 3 tipos de tecido: ao parênquima, ao colênquima e ao esclerênquima. Perfeito? Então, quais são os 3 meristemas primários do caule mesmo? Protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Perfeito? São esses 3. Joia? Estão presentes onde? Nas gemas. Aqui é a foto que você pode encontrar. Beleza? A foto que você pode encontrar é essa. Tá falando aqui então, ó. Olha só. Aqui você vai ter... Deixa eu trocar de caneta. Aqui você tem um folíolo jovem, ó, os primórdios foliares, beleza? Aqui os meristemas das gemas axilares. Então aqui você teria o seguinte, ó, deixa eu pegar uma caneta. Ó, promeristema, aqui revestindo tanto o primórdio foliar quanto essa parte interna é a protoderme. Tudo bem? Aqui no meio, aqui, ó, nessa partezinha mais escura aqui, ó, é o procâmbio. E aqui no meio, meristema fundamental. Tudo bem? Ou pode aparecer assim ainda, ó. Joia, primórdio foliar, aí aqui a protoderme, meristema fundamental, mostrando aqui e aqui, o procâmbio, e do procâmbio já formando xilema e floema. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Meristemas primários radiculares, ou seja, na raiz. Então, na raiz, mais uma vez, ó, desenho que eu uso em quadro, tá? Aqui eu tenho, então, uma raiz principal, que é essa daqui, uma raiz principal. Aqui eu tenho raízes laterais. E aqui eu tenho uma região chamada zona meristemática, que está protegido por esse tecidinho azul chamado coifo. É por isso que é o seguinte, ó, quando você generaliza meristemas primários, você pode generalizar e falar meristemas apicais. Beleza? Meristemas apicais. Agora, se você não generalizar, você pode falar o seguinte, o meristema primário caulinar apical, e você pode chamar o radicular de subapical. Por quê? Quem está no ápice
É a coifa, que é um tecido que protege o meristema. Porque conforme a raiz vai penetrando, não é? Ela vai entrando em choque com o solo, com rochas ali, poderia matar esse meristema e, consequentemente, a planta morreria. Tudo bem? E aqui, bem nessa região, aqui tem a zona meristemática, que eu cortei e dei um zoom. Na zona meristemática, você vai ter também a protoderme, aqui. Você vai ter o meristema fundamental. Qual é a diferença? O meristema fundamental só está nessa região cortical, porque a região inteira, mediana, inteira, é ocupada, a região mediana inteira é ocupada pelo procâmbio. Então, na raiz primária, o procâmbio, ele ocupa toda a região central. Joia? Toda a região central, tá? E aqui você vai ter o promeristema. Aqui tem o promeristema também, do mesmo jeito. Qual é a grande diferença? Tanto raiz quanto caule tem os três, mas a raiz apresenta o caliptrogênio, que é o meristema que origina a coifa. Beleza? É o meristema que origina a coifa. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Se aparecer uma imagem, pode aparecer essa imagem para você aqui. Então, aí nós temos o promeristema com células totipotentes, naquela região ali, o meristema fundamental, o procâmbio na região central e a protoderme. Então, esse é um desenho, não um desenho, esse é uma foto de uma raiz mesmo, beleza? Joia? É a foto. E aqui, o caliptrogênio, indicado por essas três setinhas, que é o que vai dar origem à coifa. Beleza? Essa imagem é uma imagem que eu consegui, né? Foi de um corte de uma planta que eu trabalhei, uma planta chamada Serjânia, beleza? Que é da família Sapindácea, ela é da mesma família do Guaraná, beleza? E não tem em livros os meristemas cortados transversalmente, você não encontra. E nessa imagem eu consegui, beleza? Então, ó, por exemplo, aqui está o procâmbio internamente, mais externamente o meristema fundamental, que é esse cara aqui, ó, o meristema fundamental, procâmbio, e aqui a protoderme, olha só que legal, os três aqui. Isso daqui é a endoderme se formando. Daqui a pouco vocês vão aprender sobre isso. Beleza? E aqui a raiz depois de formada. Ó. Aqui tem xilema. Aqui no meio vai ser o floema. Aqui é xilema. E aqui é floema. Beleza? Aí aqui você tem endoderme. Aqui você tem córtex. E aqui você tem epiderme. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. E esse trabalho foi publicado na revista Acta Scientiarum. Beleza? Junto com o meu grande amigo e professor Luiz Antônio de Souza, que foi essa imagem que eu publiquei lá, beleza? Retomando, meristemas primários, quais são? Protoderme, procâmbio, meristema fundamental, que estão presentes no caule e na raiz, e o caliptrogênio, que é exclusivo da raiz. Perfeito? Então, esse aqui é um esquema para você não perder nota na prova. Tudo bem? Esse é um esquemão. Joia? Então, bora lá. Meristemas secundários ou laterais. Maninho, eu sempre falo que meristema é igual a vida de um homem. Beleza? Por quê? Primeiro, o homem cresce só para cima. Não é verdade? Meristema primário. O meristema primário é responsável pelo crescimento longitudinal, ou seja, em altura. Esse aqui é o cara depois que casa, beleza? Por quê? Ele vai crescer em espessura, beleza? Ele cresce em espessura. Então, os meristemas secundários são tecidos responsáveis pelo crescimento em espessura do vegetal. Não são todos os vegetais que apresentam. Quem tem são as eudicotiledôneas e as gimnospermas, beleza? Monocotiledôneas, via de regra, não tem. Existem algumas exceções, mas não vamos entrar nesse mérito, tá?
Eudicotiledônia e gimnosperma, beleza? E ele só vai aparecer em regiões em que já ocorreu o crescimento primário. Não tem como ter crescimento secundário sem crescimento primário, beleza? Então aqui, uma das características é que ele tem células enfileiradas, e ao invés de ter 4 meristemas, como nós tínhamos no primário, é só 2. É o câmbio fascicular e o filogênio. Ó, esse aqui é uma, como eu falei ali, células enfileiradas, ó. Isso daqui é o câmbio, beleza? Pode ver que as suas células são todas enfileiradinhas, ó. Isso aqui é câmbio. Aí do câmbio, olha aqui, já formou a primeira célulazinha do xilema aqui, ó. Isso aqui é xilema, ó. Beleza? Joinha, então, ele vai crescendo, vai colocando célula e ele vai fazendo isso aqui, ó. Tudo bem? Essa célula aqui, por exemplo, ó, já vai se transformar em um vaso também, e por aí, e assim por diante. Tudo bem? Então, as suas células são enfileiradas. Essa é uma característica importante do meristema secundário. Aí aqui tem um esquema para a gente colocar sobre câmbio vascular e filogênio. Lembre-se, câmbio vascular e filogênio são tecidos bidirecionais. O que é isso? Vai formar tecido para dentro e formar tecido para fora. Ou seja, no sentido centrípeto e no sentido centrífugo. Beleza? Então, o filogênio, ele surge logo abaixo da epiderme, a partir de algumas células adultas, que se desdiferenciam e formam um meristema. Então, o filogênio, ele vai formar aqui, ó, para fora, ele forma o suber, para dentro, ele forma a feloderme. E o conjunto suber, filogênio e feloderme é a periderme. Pessoal, a epiderme não se transformou na periderme. A epiderme foi substituída pela epiderme. Perfeito? Foi substituída. Tá bom? Então, aqui, nós temos essa região. Beleza? Aí é o seguinte. Primeiro, isso aqui é a região de revestimento. Na verdade, no caule, nós temos 3 regiões. Nós temos a região de revestimento. Aqui, a região de cilindro central. Essa camada que está em laranjado aqui, ó, que eu chamei de periciclo, tudo bem? Essa é a primeira camada do cilindro central ou cilindro vascular, que recebe esse nome porque é ali que vão estar os vasos condutores. E entre o cilindro central e o revestimento, eu tenho uma região chamada córtex. É uma região, beleza? Então, ó, cilindro central, córtex, revestimento. Tudo bem? Então, agora, aqui dentro, eu tenho o câmbio. Beleza? Eu tenho o câmbio. O câmbio, aqui, ele vai formar, ó, aqui está o câmbio, e ele vai formar para fora o floema, que é esse que está em azulzinho, e para dentro ele forma o xilema, que está em rosinha. Então, o conjunto formado por floema, xilema e câmbio, nos caules, porque esse é um desenho de caule, formam os feixes vasculares, ou também chamado de feixes liberolenhosos. Esse é um crescimento secundário inicial. É um crescimento secundário inicial. Por quê? No crescimento secundário inicial, eu gostaria que você observasse uma coisa. Consegue perceber que eu tenho um câmbio dentro do feixe e um câmbio dentro do feixe e um câmbio entre o feixe? O câmbio que está dentro do feixe é chamado de câmbio intrafascicular. Intra, dentro. E o que está entre é um câmbio interfascicular. Beleza? Então, ó, câmbio, xilema para dentro, floema para fora. Filogênio, feloderme para dentro, suber para fora, formando a periderme. Isso aqui é extremamente importante. Tudo bem? Aí aqui eu tenho a imagem. Aqui o início da formação do câmbio. Ó, pode ver que aqui as célulazinhas estão... Eu sei que aí você está vendo um monte de bolinha, né? Mas elas são diferenciadas, beleza? Ó, aqui o início da formação do câmbio, beleza? Dentro de um feixe. E aqui é o câmbio formado já. Tudo bem? Aí nós temos o filogênio. O filogênio é esse cara aqui, ó.
olha só. O felogênio é essa célulazinha aqui, ó, que você consegue ver assim, ó. Isso, essa célulazinha que está, ó, aqui está a primeira célula do suber, aqui está a primeira célula da feloderme. Esse do meio aqui é o felogênio, beleza? Que surgiu de um desses tecidos que estava abaixo da epiderme. A epiderme ainda está aqui porque esse é um crescimento secundário inicial. Dali a periderme vai empurrar ela para fora. Tudo bem? Aqui. Joia? Então, agora, quanto à origem. O câmbio fascicular, que é aquele que fica dentro do feixe, ele tem origem no procâmbio. Por exemplo, eu tenho ali o procâmbio. Esse procâmbio ele vai formar xilema para dentro e floema para fora. Só que é xilema e floema primário, porque o procâmbio é um meristema primário. Agora, esse procâmbio ele dá origem ao... esse procâmbio ele dá origem ao câmbio. E o câmbio vai formar xilema secundário para dentro, floema secundário para fora. William, cadê o xilema e floema primário? Ó, presta atenção. Como ele surgiu daqui, ó, daqui a célula vai surgir daqui, vai pôr floema para lá e vai pôr floema para cá. E xilema para cá, perdão. Beleza? Então, esse floema aqui, ele foi empurrado lá para cima e, inclusive, ele ficou achatadinho. Inclusive, ele para até de transportar seiva. Ali, ó. Ele ficou achatadinho ali em cima. Ali está o floema primário. E o floema seco, o xilema primário, ficou aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele está aqui, veio para cá. Beleza? Então, o câmbio fascicular tem origem a partir do procâmbio. Perfeito? Agora, o câmbio interfascicular, que é aquele entre, e o felogênio, ele se diferencia, ele vem de desdiferenciação de células adultas. Por exemplo, aqui você vai ter uma célula meristemática, por exemplo, ela se diferencia e torna uma célula adulta. Perfeito? Só que essa célula adulta, por exemplo, o parênquima, são algumas células que podem fazer isso, elas voltam a ter ação meristemática e dá origem ao câmbio fascicular, interfascicular, que é aquele que está entre os feixes, beleza? E dá origem também ao felogênio, beleza? Tranquilão? Assim, então, nós fechamos os tecidos meristemáticos. Essas são as referências utilizadas para esta aula. Tudo bem? Um grande abraço e até mais.